Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Marcelo Cassiano e venho mais uma vez aqui falar sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. O tema de hoje é um tema interessante, muita gente tem dúvida a respeito desse assunto e vou falar sobre os mentores espirituais, né? Quem são os nossos mentores, ou então muita gente chama de anjo da guarda, e o objetivo é falar a respeito disso. Tem como base realmente, como eu falei, o Livro dos Espíritos. Só para esclarecer, essa obra ela foi lançada na França pela primeira vez em 1857 e é um livro diferente. Ele é uma obra de perguntas e respostas. Não é um texto corrido como um romance, por exemplo, ou então algum livro científico que aparecem ali as explicações das teorias, das teses. É um livro simples de pergunta e resposta, como se fosse um grande questionário. E tem um total de 1019 perguntas. E como foi elaborado esse livro? É interessante explicar um pouco a respeito disso. Kardec tomou conhecimento do Espiritismo por intermédio de algumas reuniões mediúnicas que ele participava, via ali os fenômenos físicos que ocorriam e se interessou pelo assunto e começou a pesquisar. E tinha ali uma equipe de médiuns que trabalhava com ele e aos poucos ele foi se aprofundando cada vez mais. E como que ele sabia para tirar as dúvidas, né? Nas reuniões mediúnicas que ele fazia, ele realmente fazia as perguntas por os espíritos ali respondiam para Kardec, mas ele precisava aprofundar alguns temas, precisava confirmar algumas respostas. Então ele tinha amigos em outros países também. Então como que ocorre no meio espírita, né, para descobrir se a informação que é dada pelo lado de lá, né, pela resposta que é dada pela espiritualidade, está certa ou está errada? É quando pessoas, né, os médiuns no caso, que nem se conhecem, que nunca tiveram nenhum contato, eles oferecem a resposta, claro, dada pelos espíritos, a mesma resposta para as perguntas. Eu vou dar o exemplo aqui de Allan Kardec, né? Ele queria saber sobre algumas questões, então ele mandava cartas para amigos que ele tinha em outros países, não só países da Europa, mas ele mandava também para os Estados Unidos, enviava carta também para a Rússia, fazendo a mesma pergunta. E quando ele recebia as cartas de volta, ele comparava quais perguntas tinham a mesma resposta. E ali sim, ele tomava aquela pergunta aquela resposta como sendo a correta, porque são pessoas, no caso são médios que nem se conhecem, então não pode falar que eles ali conversaram, que eles combinaram para dar a mesma resposta. Espíritos de locais completamente diferentes trazendo a mesma informação. Então é um dos critérios, existem outros claro, mas é um dos critérios para verificar se uma informação vinda do plano espiritual é verdadeira ou não. É quando ela realmente vem igual, de lugares bem diferentes, partindo de pessoas que não se conhecem. Só para dar uma resposta simples aqui, né? Vamos supor que Kardec não soubesse a fórmula da água, né? Aí ele perguntasse ali nas cartas qual que era a fórmula da água, aí várias respostas viriam H2O, né? Opa, então H2O. E algumas viriam com outras fórmulas, por exemplo, H2O2, que é a fórmula da água oxigenada. Então, na verdade, aí existe um equívoco. Então, Kardec, aí, por esse critério, ele interpretava que a resposta não era correta. Porque os espíritos, na verdade, eles também se enganam. Cada espírito, como as pessoas aqui, tem um nível de evolução, um nível de conhecimento, e não pode falar, nesse caso, né, quando se trata de um médium sério, que faz um trabalho realmente confiável, que
é alguma coisa feita de má fé pelo espírito, no caso, né? Porque bons médiuns, que tem um padrão vibratório elevado, que trabalha realmente com seriedade, ele atrai bons espíritos para os acompanhar. Agora, quem realmente não está muito preocupado, atrai espírito que não está preocupado com a verdade. Então, no caso aí, a resposta não tem a ver com o conhecimento, mas tem a ver com realmente fazer alguma brincadeira, dar a resposta errada de propósito para poder enganar. É igual acontece aqui no plano material mesmo, né? Existem pessoas sérias e existem pessoas que não são sérias. Existem os brincalhões, existem ali os malandros. Então, quando a gente quer saber alguma coisa verdadeira, a gente vai falar com quem sabe aquele assunto e, no mínimo, com quem vai fazer o máximo para dar a resposta certa sem querer nos enganar. Isso acontece no dia a dia. E do lado de lá não é diferente, porque os espíritos nada são do que as pessoas que estiveram aqui um dia vivas, né, encarnadas, e passaram depois ali para o plano espiritual, e ninguém muda de personalidade simplesmente porque muda de dimensão, continua se comportando exatamente da mesma forma. Então foi assim que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, fazendo uma série de perguntas. As perguntas que ele tinha dúvida, ele enviava para outros médiuns que ele conhecia, e a partir das respostas, ele ia catalogando, separando direitinho, e aí criou um questionário único, né, com todas as perguntas e respostas. Então foi assim que foi criado o Livro dos Espíritos, repito, em 1857. O tema de hoje, né, sobre mentores, anjos da guarda, está no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 489. Então, quem quiser acompanhar depois, pode acompanhar, sem dúvida nenhuma, interessante para realmente completar as informações. Então, quem que é o nosso mentor? Todo mundo tem mentor, todo mundo tem anjo da guarda? Claro, com certeza sim. Com certeza sim. O anjo da guarda, na verdade, nós chamamos de mentor, né? O mentor é o espírito que nos acompanha desde o momento em que nascemos até a hora do desencarne. Então é uma tarefa para ele, é ali realmente uma missão, nos acompanhar, ajudando na evolução. E ele é alguém que realmente nos ama muito e nos conhece profundamente. O mentor, ele viveu conosco em outras vidas, só que a diferença é que ele evoluiu mais rápido do que nós. Por isso que ele vem para nos ajudar, porque ele sabe mais coisas do que a gente, principalmente ali no lado moral, em que a gente precisa ali melhorar, mas também do ponto de vista ali intelectual ele também é superior. O objetivo dele é nos orientar na jornada aqui na Terra. A responsabilidade dele é como se fosse um pai perante um filho, que é para ali realmente nos conduzir rumo à evolução, sempre no caminho do bem. O mentor, ele é mais evoluído sim, mas não é muito mais evoluído a ponto de ser assim um espírito de luz, entendeu? Ele é um espírito mais próximo do nosso nível, até para facilitar o contato em espíritos muito mais evoluídos, espíritos que não precisam mais reencarnar, nem chegam muito perto de nós, dependendo aí da condição desses espíritos, simplesmente por uma questão vibratória. Então, os nossos mentores, eles são mais evoluídos do que nós, mas não é algo muito distante. Eu gosto de fazer comparações com a escola, né? É como se nós fôssemos ali algum aluno da 4ª, 5ª série, e o nosso mentor é o aluno da 8ª série. Ou seja, já é bem mais velho, tem bem mais experiências, do que nós, e tem condições de ensinar, de dar conselho, até porque também é jovem, não está tão distante ali como uma pessoa já, um adulto, uma pessoa de
de idade, às vezes, que o jovem ou o adolescente tem dificuldade até de realmente conversar, de se identificar. Então, dois jovens conversando, às vezes, é mais fácil de passar algumas ideias. Mas a responsabilidade, repito, é como a de um pai perante um filho. E o nosso mentor, ele nos conhece muito bem, foi como eu disse, né? Eles já viveram conosco em outras vidas, então eles sabem tudo o que a gente fez. Então, não precisamos ter nenhum tipo de vergonha, de timidez ali em relação ao mentor, porque ele conhece a nossa história. Cada um ali, agora falando do encarnado, né? Cada um ali tem a sua história, cometemos vários erros durante a vida, nos arrependemos de outros, algumas coisas temos vergonha, mas o mentor sabe disso tudo. Primeiro, porque ele nos acompanha desde quando a gente nasce. Então ele sabe não só dos nossos atos, mas ele sabe também qual é o nosso pensamento. Tanto é que procura conversar com a gente, procura se comunicar com a gente. Já já eu falo um pouco sobre isso. E o mentor nos conhece mais do que nós mesmos, porque realmente ele lembra do que aconteceu na vida passada, né? E nós não temos essa lembrança do que aconteceu. Então ele sabe exatamente o porquê estamos passando por alguma situação. É claro, a gente que está encarnado tem ali o véu do esquecimento, não sabe o que aconteceu em outras vidas. Estamos, às vezes, né, colhendo alguns frutos amargos aí do que a gente fez no passado, alguma plantação ruim aí. Então essa encarnação está um pouco mais difícil. Isso, claro, tem uma razão, existe ali a lei de causa e efeito. Quem planta banana não colhe batata. Então o mentor, ele sabe porque nós passamos por essa situação. Então ele fica do nosso lado justamente para nos dar força e superar todas as adversidades, todos os obstáculos aí que surgem no nosso caminho. E ele quase sempre é um espírito que nos ama muito, entendeu? Ele realmente tem uma ligação muito forte com a gente, porque realmente só assim mesmo, para ter paciência para ficar a vida inteira, né? Então a vida é complicada, tem vários desafios, e só amando muito para realmente ficar a vida inteira ali acompanhando. E essa responsabilidade de acompanhar o encarnado é como se fosse uma missão para o próprio mentor, né? Ele realmente, quando acaba a tarefa dele, ele tem ali, não diria benefícios, mas ele tem um crédito, né? Olha, ele cumpriu a missão dele porque fez aquele espírito evoluir durante a encarnação. Fez não, né? Que nós evoluímos por conta própria, mas temos a ajuda para realmente fazer essa evolução por intermédio aí de orientações, enfim. O mentor não pode fazer nada por nós, ele orienta, nós podemos aceitar ou não essa sugestão, e essas sugestões geralmente elas vêm por intermédio do pensamento, entendeu? Intuição, e aí cabe a nós seguir ou não. Eu fazendo uma comparação bem simplista, né? Temos os jogadores de futebol e temos também ali o técnico, né? O técnico, ele não entra em campo. Quem faz tudo são os jogadores. Mas o técnico está lá no banco orientando, olha, faz essa jogada, segue por ali. E aí o time pode realmente ganhar o jogo. O técnico, ele não jogou bola. No caso ali, ele não entrou em campo. Mas ele deu todas as orientações e ele tem um mérito realmente ali por ter ganhado o jogo. No caso de futebol, se perde, às vezes o mentor também é culpado. O que não acontece no caso da reencarnação, né? A responsabilidade é toda nossa, porque mentor não dá conselho errado. Mentor não fala para ninguém entrar em roubada, mentor não fala para ninguém fazer o mal. Essa é uma escolha nossa, que às vezes resolvemos ali dar ouvidos aos espíritos, sim, que querem nos prejudicar, são os nossos obsessores. Então, o mentor realmente ele está ao nosso lado para nos acompanhar. E não fica 100% junto com a gente. Ele está realmente fazendo o trabalho dele na espiritualidade,
e nós estamos aqui encarnados. Quando necessário, ele se aproxima. Então não é como um guarda-costas, como um segurança que fica 24 horas do nosso lado nos seguindo. Não, nós temos nossa vida particular em casa, nosso relacionamento com a família, nossos momentos de intimidade ali com a esposa, com o marido. Então imagina, nós no quarto do casal, namorando, e o mentor ficaria na porta do quarto esperando a gente sair. Não tem o menor cabimento. O mentor tem as tarefas dele também para fazer na espiritualidade, ele também trabalha. Só que a maior responsabilidade dele somos nós. Quando precisamos, ele larga o que está fazendo e pode vir ver o que está acontecendo conosco. E aí nós realmente chamamos o mentor realmente para dar alguma ajuda. Então ele nos protege nesse sentido de levar para o caminho do bem. E não para passar a mão na cabeça quando fazemos coisas erradas. Quando isso acontece, a consequência, claro, vai vir e o mentor não vai fazer nada para evitar que a consequência venha. Porque ele sabe que ela vai vir, ele orientou para que aquele erro não fosse cometido, nós resolvemos não seguir a orientação e veio a consequência. Então, nesse sentido, o mentor não nos protege, ele deixa a consequência vir para que a gente realmente entenda a lição. A proteção que o mentor dá é realmente em outro sentido. Vou dar um exemplo, né? Que eu fiquei sabendo há alguns anos já, uma moça, ela estava na casa de uma amiga, essa moça devia ter por volta de 17, 18 anos, ela estava na casa da amiga e chegou à noite e foi embora, né? Tinha que voltar para casa. Não era tão tarde, não era de madrugada ainda, mas já estava escuro. E nesse caminho da casa da amiga até a casa dela, tinha um percurso lá, um trecho, né, do caminho que era perigoso. E a amiga até falou, não, fica aqui, dorme, né? Amanhã você vai embora. Não, eu tenho que ir embora hoje e tudo. Mas é perigoso, fica. Não, eu tenho que ir embora, enfim, tá bom. Como ela viu que a amiga estava muito preocupada, também era com medo, mas estava acostumada a fazer aquele caminho, mesmo à noite, ela fez uma oração pedindo proteção para que ela chegasse em casa em segurança e foi embora. Quando chegou nesse trecho perigoso, ela viu um homem mal encarado, né? Ele estava encostado na parede, braços cruzados, uma perna, né, apoiada na parede, outra perna no chão. Olhou ela passar e não fez nada. A moça foi embora. Um dia ou dois depois, a moça descobriu que outra mulher que passou por aí naquele local, ela tinha sido estuprada. E aí a polícia fazendo investigação, tudo, prenderam um homem. E como a polícia ficou sabendo que aquela moça fazia aquele caminho com frequência, né, para ir e voltar da casa da amiga, foram chamá-la para saber se ela tinha passado por ali naquele dia, se ela tinha visto alguma coisa. E ela foi prestar depoimento. E ela olhou o rapaz, tal, viu, falou que passou por lá. E a moça, aí ela contou direitinho a hora que ela passou lá, explicou a situação. E a moça foi atacada, foi estuprada 15, 20 minutos depois. Ela passou logo em seguida dela. Aí ela ficou assustada, claro, mas agradeceu ali a Deus, mas ficou curiosa. Queria saber, né, por que esse homem, ele atacou a outra mulher e não ela, que passou primeiro. E aí os policiais lá foram perguntar se tinha passado outra moça antes, tudo, por que não atacou. E o estuprador, né, falou, olha, é verdade, passou uma menina aqui antes, e eu não ataquei porque do lado dela tinha 2 brutamontes, um do lado direito e o outro do lado esquerdo, então não tinha como fazer nada com ela. Eu fiquei esperando, passou outra, a primeira que passou depois eu peguei. Então olhem só a força da oração, ela realmente é muito poderosa. Não quer dizer que era o mentor da moça que estava lá, né? Mas o mentor também, ele pode pedir ajuda para proteger a pessoa que ele acompanha, dependendo da situação. O mentor ali realmente ele, talvez não tivesse condição de seguir a moça, de assustar alguém, então ele pede ajuda, e na espiritualidade quem é do bem sempre está disposto a ajudar. Então o mentor deve ter pedido ajuda na espiritualidade e falaram, olha, claro, só se for agora.
E aí foram ajudar a moça ali até chegar em casa em segurança. Então é nesse sentido que os mentores nos ajudam, e não no sentido de proteger para evitar que nós tenhamos ali as consequências dos nossos atos errados. É interessante, para quem não viu, né, assistir o filme do André Luiz, né, que é o filme Nosso Lar. Na verdade é o filme Nosso Lar, que é baseado no livro do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. É um filme bastante conhecido, mas quem não viu pode ver. E ele mostra ali como que era a relação do Chico Xavier com o mentor dele, que era o Emmanuel. Então interpreta muito bem ali as situações, e algumas vezes o Emmanuel chega realmente para falar alguma coisa que o Chico precisa. Quando o Chico está com medo ou tem alguma necessidade especial, ele chama o Emmanuel vem para conversar com ele, explicar alguma coisa, acalmá-lo. Então realmente essa é a relação aí do mentor e do seu protegido. O mentor está do nosso lado, mas ele não faz o trabalho por nós, como eu dei o exemplo ali atrás, por exemplo, no futebol, ou então na própria escola, né? Quem está estudando ainda, não adianta perguntar a resposta das questões da prova para o mentor, porque ele não vai responder, por mais que ele saiba a resposta. É a nossa obrigação ter estudado. E os mentores são realmente bastante rígidos, eles são muito disciplinados e fazem de tudo que é para a gente crescer. Então, isso é feito com o próprio esforço. E eles também deixam muito a cargo do nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa escolha. Porque se nós fizermos tudo que eles querem, qual seria o nosso mérito, né? Nosso mérito realmente está em descobrir qual que é o caminho correto. Então eles nos ajudam em algumas ocasiões, sim, mas não é tudo que eles trazem resposta, não. Entendeu? Eles deixam com que a gente descubra os caminhos por conta própria, até para poder aprender. Senão seria muito fácil perguntar que caminho seguir. Eles podem fazer isso, mas é uma situação muito específica em que realmente é uma decisão muito mais importante na vida. A gente pode estar um pouco atrapalhado emocionalmente, então eles vão dando as orientações, mas o objetivo maior é fazer com que a gente aprenda sozinho. Os espíritos, né, na verdade os mentores, eles veem como que é escolhido, como que o mentor, né, escolhe ali a pessoa que ele vai proteger. Primeiro é pela afinidade, como eu falei, é uma pessoa que realmente gosta muito da gente, então se propõe a nos ajudar. Então esse é o primeiro critério para que realmente tenha uma relação boa entre as partes. Então pode ter sido um parente em outra vida, um pai, uma mãe, um irmão, entendeu? Ou então algum amigo muito próximo. E é indiferente se o mentor é homem ou mulher. Os homens podem ter mentores mulheres e vice-versa, né? O Chico tinha o mentor dele, que era o Emmanuel, e o Divaldo Franco, né? Ele tem a mentora dele, né? Aliás, a mentora dele já reencarnou, que é a Joana de Ângeles. Então é indiferente se o mentor que nos acompanha é homem ou mulher, e pouca gente aí sabe realmente quem que é o seu mentor, e na prática isso não apresenta em grandes vantagens, entendeu? Saber se o mentor é o José, o João, o que pode ser o que nós sentimos quando ele se aproxima, o contato que nós temos com ele, se realmente ele é cada vez mais próximo, entendeu? Mais simples de ocorrer. Então os espíritos assim, eles avaliam de acordo com o grau de simpatia. Outra coisa também que é avaliada é a nossa missão aqui na Terra. Missão, na verdade, são os grandes espíritos que tem, né? Que é Chico Xavier, por exemplo, Irmã Dulce, Madre Teresa, Mahatma Gandhi. Grandes espíritos aí têm missões. Nós somos aqui no muito simples tarefeiros, mas de acordo aqui com o maior aprendizado que a gente tem que ter é o mentor que a gente vai escolher. Então quem tem que fazer coisas no ambiente doméstico vem com o mentor que realmente tem esses conhecimentos
e não precisa nada além disso, porque o aprendizado maior que ele tem que ter é no lar, ou entre amigos, entendeu? Agora, quem vai fazer alguma descoberta, quem vai seguir aí para o rumo da ciência, pode ter como mentor um cientista, porque esse cientista vai ajudá-lo nas descobertas, no caminho que ele tem para fazer durante a vida. Se ele vai ser um professor, da mesma forma, o mentor dele pode ser um professor. Então, não é raro, na verdade acontece muitas vezes, né? O espírito ali, ele ter o seu mentor de acordo com a área que tem que seguir. Temos, por exemplo, ali os diplomatas, né? Tivemos ali há alguns anos o Sérgio Vieira de Mello, que ele era o diplomata brasileiro, ele desencarnou ali no atentado que ocorreu em Bagdá. Aliás, a história dele é bem bacana, quem quiser assistir ali, Netflix, né, pode ver. Então está disponível, é uma história bem bonita. Então quem vai ter alguma situação ali mais desafiadora, que tem a ver com o país, que tem a ver com o mundo, ele vem com o seu mentor que está acostumado a lidar com aqueles desafios. Porque se vem com alguém que não sabe, quando aparecer o desafio, ele vai ter mais dificuldade. Claro que existem os mentores do trabalho também, os mentores do ambiente de trabalho, eles também nos ajudam naquela situação para resolver alguns problemas, mas o mentor principal que nós temos é aquele que fica conosco aqui de quando a gente nasce até o desencarne. Então vamos pegar o exemplo novamente da escola, que eu gosto bastante, né? Uma criança que vai ali, está na fase de alfabetização, vou escolher para ele uma professora que é especialista ali em alfabetização, que conhece ali essa fase primeira do aprendizado infantil. Não faz o menor sentido pegar um cientista para alfabetizar uma criança, porque por mais inteligente que ele seja, ele não tem aquele conhecimento da alfabetização. O nível de conhecimento é outro, muito mais profundo. Então ele vai ser o mentor de quem realmente vai seguir aquele caminho no futuro. Então é bastante ligado também à tarefa, ao aprendizado que as pessoas têm que ter aqui na Terra. E o mentor realmente vai ajudando muito, e ele não vai dar a solução do problema, né? Mas ele realmente vai apoiando bastante nesse sentido, e tudo depende do contato que a gente faz. Os espíritos, eles não têm religião, tá? A religião ele é uma coisa aqui do planeta Terra, é uma criação dos homens, e quando a pessoa vai para a espiritualidade, ela não tem diferenças de religiões. Claro, quando a pessoa desencarna, ela está ali acostumada com a sua religião, ela pode ser católica, pode ser espírita, pode ser da Umbanda, pode ser evangélica, e no primeiro momento ela até vai ali aos templos, né, da religião que ela está acostumada a seguir, mas depois, com o tempo, conforme ela vai evoluindo, ela vai vendo que aquilo é desnecessário, e o que existe em comum do lado de lá é a religião do amor, né? Então todos estão pelo amor, não importa qual religião tinha aqui na Terra. Então existem as missões, né, em que os espíritos vão prestar socorro em outros locais, e tem espíritos de diferentes religiões, porque realmente o que importa ali é a causa. E se a pessoa que vai ser ajudada é muito ligada à religião, aí podem chamar assim algum espírito que é daquela religião para o ajudado, para o encarnado ali, ou desencarnado, dependendo do caso, se sentir mais à vontade, porque está dentro de uma religião que ele conhece. Mas no fundo, do lado de lá, não tem diferença nenhuma. Fazendo uma comparação novamente com o futebol, né? Aqui todo mundo tem o seu time de futebol, independente da cidade, né? Se está em São Paulo, no Rio de Janeiro, se está no Recife, cada um tem ali o seu time de futebol. Mas quando chega a Copa do Mundo, todo mundo torce pelo Brasil. É uma torcida só, né? Pelo menos quem gosta de futebol aí vai torcer pelo Brasil, e não importa qual que é o clube que a pessoa torce, também não importa qual que é o clube ali que o jogador
do Brasil joga quando não tem jogo da seleção. Claro, ele vai ficar mais feliz se o jogador do time dele for bem, mas enfim, ele está torcendo. O mais importante ali é que o Brasil jogue bem. Então a torcida é única pelo Brasil. E na espiritualidade é a mesma coisa. O trabalho é feito em comum, por amor, e todos trabalhando para Jesus. Entendeu? Cada um de acordo com o seu nível de conhecimento, cada um de acordo com a sua evolução moral. E aí, sem dúvida nenhuma, em nome de Jesus, todos trabalham pelo bem da humanidade toda. Trabalha com o seu protetor, trabalha com afinco para que todos melhorem. Então essa é a informação, né, que eu gostaria de passar aí para vocês sobre os mentores espirituais. Espero que tenha esclarecido. Deixem aí suas dúvidas nos comentários, a gente pode esclarecer em outra apresentação. Muito obrigado, até a próxima.